Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Azote e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Maou de Mundo Torajo, o mundo dos fungos. O capítulo inicia com Torajo sentado no sofá da sala assistindo um jornal na sua TV. O jornal diz que foi descoberto uma espécie de fungo na cidade e que os cientistas ainda estão tentando conseguir mais informações sobre isso. Porém, já é possível saber alguns sintomas, que é cansaço, dor de cabeça e sangue escorrendo pelo nariz. De acordo com os cientistas, o fungo evolui muito rápido no corpo do cidadão, podendo causar até um tipo de mutação. Os cidadãos podem pegar esse fungo com uma fruta contaminada ou um cidadão pode passar esse fungo para o outro. Então, quem tiver dúvida sobre isso está explicado. O Torajo está ficando preocupado com a situação, já tinha algoritmos, agora é isso? Ele espera que nada de ruim aconteça. Torajo fica com medo, então ele vai ligar para Azumi, porque provavelmente ela não viu essa notícia. Só o Torajo sabia da notícia, o Morajo, Zumi e Lin não sabiam, mas eles estavam em casa, menos o Lin, que tinha saído. O Lin tinha saído para ir no mercado comprar pão e alface, e ele não sabia da notícia, claro, então ele encontrou uma coisa diferente no caminho. Lin acaba de fazer a pior coisa da vida dele. Ele encostou em uma fruta contaminada. E só tinha um jeito do Lin não ser contaminado. Era lavando as mãos, mas ele não fez isso. Lin chega em casa e troca de roupa para ir dormir logo. Ele estava com mais sono do que estava mais cedo, mas ele se esqueceu de lavar a mão dele de tanto sono. O segundo capítulo inicia com Torajo ligando para Lin para ver como ele está, pois o Lin já tinha ligado para ele mais cedo, porém ele estava muito ocupado e só tinha que ligar agora. O Lin diz para o Torajo que ele não estava se sentindo bem, que estava passando mal. Ele fala que acordou com muita dor de cabeça e com o nariz sangrando e que tinha uma mancha na sua mão, mas ele o lavou, porém continua coçando. Torajo fica sem reação após escutar tudo isso de Lin. Ele sabia que tudo isso era relacionado à infecção que ele viu no jornal. Lin começa a chorar, achando que ele vai morrer. Torajo diz para ele não pensar nisso, que era para ele contar para a mãe dele, e assim a chamada encerra. O Torajo contou isso para Zumi e Morajo. Ambos ficaram muito preocupados, então Zumi decidiu ir para a casa do Lin, mas com uma máscara e com algumas coisas para fazer o Lin se sentir melhor. O Lin conta tudo para Azumi que ele fez antes de pegar essa infecção. Entretanto, nesse exato momento que Azumi chega na casa dele, ele já estava muito pior. Zumi pergunta se ele poderia se curar por conta do seu poder. E ele diz que já tentou fazer isso antes dela chegar e não conseguiu. Eu vou dizer uma teoria do porquê o poder de cura do Lin não funciona. Bom, nós sabemos que o poder do Lin funciona muito bem contra feridas comuns, danos físicos e doenças mais naturais. Mas a infecção de mofo que ele contraiu é especial. Trata-se de um fungo sobrenatural e parasítico que se integra profundamente ao seu corpo e mente. Esse mofo pode ser que se alimenta da própria energia da cura de Lin. Zumi pergunta para o Lin se ele já disse para a mãe dele. Ele fala que até perguntou para ela, mas ele só disse que estava um pouco gripado para não preocupá-la. Azumi pede a mão do Lin para passar uma pomada e aproveitando, ela diz que quem comprou foi a mãe dela, além de ter pegado uns comprimidos de dor de cabeça para ele. E Azumi pegou algumas comidas e deixou na casa dele. O Lin agradece a Azumi e ela pergunta para ele se ele pegou algo no chão quando ele saiu. E ele fala quando ele estava andando na calçada, no exato momento que ele estava voltando para casa, ele encontra um tomate sujo na rua. Lin estava desconfortável pelo jeito que Azumi estava olhando para ele, e ela pergunta por que de achos ele pegou um tomate no chão.
Lin pede desculpas. Azumi diz que vai fingir que não ouviu nada e que precisa ir para casa porque ela tem medo de ficar fora dela. Então ela vai embora e diz tchau para o Lin. Sim, o Lin acaba sendo dominado pela infecção e acaba matando a sua própria mãe. E assim acaba o segundo capítulo. O terceiro capítulo começa com Abel lendo as notícias do fungo e ele fica se perguntando por que o rei e a rainha não se pronunciaram contra isso. E também ele se pergunta, já que ele é um deus em verdade, se ele podia fazer alguma coisa. Enquanto isso, na casa do Azedo, ele estava jogando no seu tablet, até que ele escuta um barulho e vai lá conferir. Azedo vê toda aquela cena que aconteceu no final do segundo capítulo. O Azedo fica trancado no seu quarto enquanto seu irmão tenta abrir a porta. Lin saiu de casa. Lin está solta. Depois de algum tempo, Zumi vê a mensagem de Azedo. Ela fica completamente chocada com o que o Azedo disse para ela. A Zumi, desesperada, joga o celular e sai correndo para onde ele estava. Zumi saiu de casa o mais rápido possível e quando ela chegou na frente da casa, ela achou pegadas de sangue que saíam de dentro de casa. Então, ela ficou mais assustada e correu para dentro da casa. Ela bateu na porta do quarto do Azedo e tirou ele de lá. E o quarto do Lin era na frente do quarto dele. Ela viu o corpo da mãe dele e saiu correndo de volta para casa. E quando ela chegou, ela chamou o Torajo e o Morajo para ir na casa dela. Após todo mundo se reunir, Zumi conta para todos o que tinha acontecido. Logo após, eles estavam conversando sobre como eles iam sobreviver a essa infecção e onde eles iam ficar. O Abel estava realmente preocupado que o rei e a rainha não sabiam o que fazer sobre essa situação. E então, ele virou a última esperança. Abel decidiu que iria resolver isso, mas primeiro ele tinha que fazer algo. Ele aparece lá no lugar onde estava Torajo, Morajo, Zumi e Azedo. E de cara, eles ficaram assustados, pois eles nem conheciam Abel e nunca tinham visto ele. Então Abel explica quem ele é, o que ele faz e o quão importante ele é. Zumi perguntou para Abel se ele conseguia salvar Verade, mas ele diz que isso ele não sabe ainda. Porém, o que ele quer saber é onde está o Lin. Azumi diz que ele está infectado e logo em seguida Abel fica em choque. Então Abel cria um plano para poder sobreviver a esse fungo e também eles não podem se separar. E ele diz que vai arranjar um jeito de se livrar dessa infecção, só assim para salvar Verade. Aqui no final é possível ver alguns papéis, e já que a criadora disse que não foi o Lin que escreveu isso, foi alguém que é a verdadeira vilã dessa história toda. Além dela ter revelado que a cerejinha também faz parte dessa história. Agora iremos ver os infocards dos principais personagens da história para saber como eles estão. Torajo, ele não está infectado e está bem. Ele está um pouco sonolento por não ter conseguido dormir direito, ele ficou com muito medo por causa dessa infecção e ficou mais ainda quando descobriu o que aconteceu com o Lin. Morajo, ele não está infectado, ele está bem em quesito de saúde, mas em mentalidade, não. Ele continua tendo pesadelos com algoritmos e agora ele está pior, tendo pesadelos horríveis com algoritmos e com essa infecção.
E piorou mais ainda sabendo que um dos seus amigos foi infectado, e a única coisa que acalma ele até agora são cigarros. Isso deixa ele com menos dor de cabeça, mas se ele continuar, ele vai se viciar. Zumi, ela não está infectada, mas ela está com bastante medo e também traumatizada por ter visto o corpo morto da mãe de Lin e Azedo, mas ela tenta ao máximo se controlar e manter feliz. E Torajo sempre acalma ela, e ela acalma o Torajo de volta, e também ela é o que mais se importa com o Azedo. Lin, ele está infectado no estágio 2 beirando ao 3 e também está com bastante fome. Ele foi o terceiro infectado, o seu cérebro ainda não foi 100% infectado, então ainda resta um pouco de inteligência e sanidade nele. Ele está lutando para tentar se manter assim, e às vezes mesmo estando infectado, ele se lembra do que fez com a sua própria mãe, às vezes se sentindo culpado por alguns segundos. Depois de todos aqueles acontecimentos que ocorreu com Lin, uma agência foi acionada para tentar entender o caso e também o vírus. A DCCIV, ou melhor dizendo, o Departamento de Controle contra a Infecção de Verade. Para o nosso primeiro documentário, vamos falar sobre o que conseguimos achar sobre essa nova doença. Pelos estudos dos nossos cientistas, esse fungo é realmente muito mais perigoso do que pensávamos. Esse fungo é chamado pelo nome científico de Flavomorphus. Logo de cara no começo do documentário, a DCCIV nos informou o nome do fungo, que é Flavomorphus. E guardem esse nome que vocês vão entender o porquê. Flavo vem do latim, que significa amarelo, e o morphos vem derivado do grego, que significa forma, ou seja, forma amarela. Isso não te lembra alguém? Bom, ela não deve ter criado a infecção, mas deve ter alguma conexão. Porque em um dos cartazes mostra que a Zumi está com o X e tem muitas personagens que odeiam a Zumi. Esse fungo, infelizmente, consegue infectar os animais. Mas aqui está como esse fungo infecta os cidadãos. Vocês já devem saber que esse fungo consegue contaminar frutas. E se um cidadão pegar ou encostar em uma fruta contaminada, os vasos sanguíneos dessa área específica vão ser levemente contaminados, e essa área específica irá ficar avermelhada com uma leve coceira. E se o cidadão não perceber isso e não lavar a tempo, o fungo irá se espalhar pelos vasos sanguíneos do corpo todo. Isso foi o que aconteceu com Lin após ele ter pegado o tomate na rua. Ele não lavou as mãos e nisso que deu. Seus vasos sanguíneos ficaram infectados. E se esse fungo chegar no cérebro do cidadão, talvez não irá ter mais salvação. Se você apresenta os principais sintomas, que é sangue escorrendo pelo nariz, coceira, manchas vermelhas em qualquer lugar do corpo, cansaço excessivo e mais fome que o normal, você precisa ir ao hospital imediatamente. O que entendemos até agora com esse documentário? Esse fungo ele se espalha pelo corpo inteiro das frutas, mas ele enfrenta uma barreira biológica única. Ele não consegue infectar diretamente a área correspondente à cabeça de uma vez. Ele vai subindo aos poucos, ou seja, tem alguma chance da pessoa sobreviver quando for infectada, mas tem que ser bem rápida. Seguindo em diante, a DCCIV descobriu 2 estágios da infecção, mas talvez possa haver 3, porém isso não é certeza absoluta. Uma ligação foi feita para esse departamento. A pessoa que tinha feito a ligação dizia que tinha visto uma mulher com seus órgãos à mostra no meio das ruas. 10 agentes da DCCIV foram chamados até o local e realmente tinha uma mulher aparentemente triste com seus órgãos à mostra. E de acordo com todos os agentes que viram a mulher, ela parecia muito assustada com as armas que os agentes tinham. E quando todos esconderam as armas, ela pareceu muito mais aliviada e não apresentou nenhum comportamento hostil. Confesso para vocês que não demorou muito para eu descobrir quem é essa personagem que está triste. E ela é a mãe do Lin. Eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu, porque senão o vídeo vai ser derrubado. Mas eu vou resumir. O Lin, quando ele atacou a mãe dele, ele não a devorou, apenas a mordeu, e isso fez com que os seus órgãos saíssem. E a prova disso é a própria criadora que criou uma infocard da mãe do Lin, e como vocês podem ver, está censurado. Aqui onde está preto, está os órgãos da mãe do Lin. Os fungos entraram no corpo dela, indo para o cérebro, mas ela provavelmente não irá sobreviver antes de acharem a cura. Ela está com muito medo de tudo, mesmo sendo uma infectada, por isso ela está triste. De acordo com os agentes, 5 ficaram observando a natureza calma da criatura, e os outros 5 anotaram tudo o que notaram na criatura. Mas quando um dos agentes pegou a sua câmera, a criatura saiu correndo extremamente rápido. Os agentes dizem que ela pareceu evaporar do lugar de tão rápido que ela correu.
Todos tentaram seguir ela, mas ela aparentemente se escondeu na mata, mas nenhum deles vão desistir de capturá-la para estudá-la. De fato, a infecção dá uma velocidade estrondosa para o usuário, até porque eles são frutas, e as frutas têm uma velocidade bem grande em questão de apodridão. E outra coisa interessante é que essa infecção deixa a mentalidade do usuário só para ele sofrer. Uma pergunta que todo mundo me faz é como que o Abel não conseguiu se pronunciar ou tirar essa infecção do mundo de verdade se ele é basicamente onipotente nesse universo. Isso é simples, até porque essa infecção ela não veio através de algo existente nesse universo, ela foi criada por alguém que veio fora e não faz parte do mundo Toraja. Em horas tardes da noite, 2 agentes da DCCIV estavam procurando a criatura calma novamente, mas eles acharam 2 criaturas que pareciam suspeitas. As 2 criaturas femininas pareciam ser cidadãs, mas com um sorriso muito suspeito. E de repente, as 2 criaturas foram para cima de um dos agentes, o outro tentou atirar nelas, mas elas pareciam estar se transformando. Antes que o agente pudesse fugir ou fazer qualquer coisa, uma das criaturas deformou a sua própria mão e arrancou o braço do agente. O agente com o braço arrancado consegue chegar no DCCIV, mas os nossos médicos conseguiram fazer algo a tempo, e esse agente contou tudo. O agente disse que uma das criaturas era meio vermelha e aparentemente era uma cereja e a outra parecia ser um kiwi, mas ele não tinha certeza disso. Se de fato for um kiwi e uma cereja, é a kiwina e a cerejinha. A maioria dos agentes e cientistas acreditam que esse fungo está evoluindo de uma forma absurda, e eles acreditam que essas criaturas que o agente viu eram mímicos. E em outra noite, 5 agentes foram tentar procurar a mulher calma novamente, mas no caminho eles acharam um infectado masculino, que inclusive a gente já sabe que é o Lin. O infectado apresentava bolhas que saíam da mão até a cabeça com tons de verde, com as roupas rasgadas e sujas de sangue e vômito. Eles não viram o infectado muito de perto, então o infectado saiu correndo muito rápido para dentro da mata antes que eles pudessem fazer algo. Um dos nossos cientistas conseguiu pegar algumas amostras do fungo que o infectado deixou. O fungo tinha um cheiro muito estranho de alguma fruta. E mais uma vez falando, não te lembra alguém? Minha cor favorita é verde, é perfeita, a melhor cor de todas. Quem concorda respira. Também gosto de vermelho, é uma cor legalzinha. E a cor que eu menos gosto é azul. Eu odeio azul, tenho um ranço de azul. Eu abomino e amaldiçoo a cor azul. Mais uma vez uma pista que nos levar a uma teoria que a Mara Maracujá possa ter alguma ligação com esse fungo. Mas é apenas uma teoria. O fungo tentou entrar na mão do cientista, mas ele estava com luvas, claro. O fungo tinha tons de amarelo. As programações ao vivo nas TVs infelizmente terão que ser pausadas para evitar que os nossos jornalistas morram por infectados. Em breve estaremos com mais informações sobre isso. Este primeiro documentário foi feito com muito carinho pela nossa jornalista substituta, a senhorita Uvi. Em um dos infocards da criadora tem um infectado que está todo borrado, mas dá pra vocês saberem quem é. Se vocês aumentarem o brilho dessa imagem, vocês vão ver bem pouquinho, mas dá pra ver que é Cerejinha. Cerejinha foi a segunda infectada. O cérebro dela foi completamente tomado pelos fungos, não tem mais salvação, mas pelo menos ela não está solta, ela está sendo mantida em cativeiro pelo menos até agora. Azedo, ele está muito traumatizado, ele viu seu irmão comendo os órgãos da sua própria mãe, e ele foi o segundo a ver que o Lin estava infectado. Ele ficou mais calado, mas isso provavelmente vai passar, esperamos que isso passe. Abel é o que está com a melhor saúde e sanidade do grupo, junto com Torajo. Ele teve que juntar a turma do Torajo para tentar ajudar eles ao máximo. O episódio inicia com a Pesce chegando na casa de alguém, e quando a pessoa abre a porta, a gente se depara com a Zumi. E percebemos que ela já estava esperando pela chegada da Pesce, pois a Zumi ligou para ela e pediu uma ajuda pessoalmente. Após tudo isso, elas finalmente entram na casa. Na sala, a Pesce estava interrogando a Zumi e a mesma estava falando sobre o Lin, que foi infectado por pegar um tomate no meio da rua. E isso realmente acontece no primeiro episódio. O Lin estava andando na rua e se depara com um tomate. Mas por que ele pegou um tomate na mão? Isso eu não faço a menor ideia. Porém, foi isso que fez ele ficar infectado.
Voltando ao episódio, a Pessi pergunta para Azumi o que o Azedo viu no Lin infectado e o que ele se transformou. Azumi menciona que o Azedo disse que o Lin tinha ficado mais alto e com garras longas e também sujo com alguma coisa. E pelo incrível que pareça, tudo que Azumi disse se encaixa perfeitamente no caderno de teorias da Pessi. E ela pergunta para Azumi por que o Lin pegou um tomate no chão da rua que provavelmente estava infectado. Azumi apenas diz que não sabe não. Para confortar Azumi, a Pessi diz que o importante é que as duas estão ali para tentar ajudar e os outros com certeza também vão. Azumi apenas agradece e ela também lembra de dizer para a Pessi que tem um quarto de visita no andar de cima para ela ficar e que também tem vários outros indivíduos na casa. Nessa cena a gente consegue entender que Azumi subiu para o andar de cima para ver o seu quarto e lá ela acabou se deparando com Abel e deu para perceber pela expressão dela que ela sabe bastante do Abel. E quando ele a viu, mudou os pensamentos dela. Logo em seguida o Morajo menciona que o Abel também usou esse poder na mãe do Azumi. Ele também achou estranho o comportamento da Pessi, é como se ela soubesse quem era o Abel. Depois dessa grande conversa, a Pessi volta, mas ela não parecia estar da mesma forma que ela estava antes. Parece que a sua memória foi apagada. A Pessi vai embora e eles continuam com a pesquisa que eles estavam fazendo em relação ao fungo, antes que o Morajo perca a paciência. De repente, somos cortados por uma cena de uma floresta e lá a gente consegue ver a mãe do Lin. Ela parece perdida, até porque ela está infectada e não tem controle do seu corpo. Ela acaba encontrando no chão algo parecido como um papelão e lá ela para descansar. A cena muda novamente e aparece uma personagem que se chama Mara Maracujá. Se você assistiu o segundo episódio, você vai estar por dentro que eu teorizei que ela poderia ser a vilã principal dessa história. E o que parece ser é que realmente eu acertei essa teoria. E como a gente já viu no segundo episódio, ela sequestrou a Kiwina e a Cerejinha. E também ela as transformou em monstros, como vocês puderam ver. O que tudo indica é que ela criou essa infecção para ficar perto do Dr. Ágil, já que ela gosta bastante dele. A mãe do Lin não está 100% infectada, ela tem consciência humana, mas não consegue falar, pois o seu corpo vai tendo alterações por conta da infecção a cada dia que passa. Ela lembra que se deparou com um grupo de agentes e achou melhor se entregar para eles para ver o que realmente estava acontecendo com ela. O Azedo não parava de mexer no seu tablet, ele estava com bastante saudade do seu irmão, pois ele não via ele há muito tempo após a sua infecção. E isso abalou completamente o Azedo, fazendo ele chorar todos os dias. Em um certo dia, quando o Azedo estava mexendo no seu tablet, Azumi manda ele dormir, pois estava muito tarde. E foi o que ele fez, ele deitou na cama e dormiu. Só que ele acabou sonhando com algo. O Azedo está traumatizado, principalmente quando ele viu seu irmão infectado na sua frente. Ele não aguenta toda essa pressão que está acontecendo no mundo. Lá fora está infestado de infectados. A Mara Maracujá sequestrou Hassaísa e outros personagens para poder servir de alimento para os seus monstrinhos. Com seus poderes demoníacos, a Mara Maracujá permitiu que a Hassaísa pudesse falar. A primeira pergunta que veio à sua cabeça é por que ela a sequestrou, já que ela não fez nada para ela. E a Mara Maracujá fala que é simples, ela gosta do Toraja e só ela pode gostar dele, mais ninguém. Ela irá sequestrar todos que também gostarem dele ou odiarem. Hassaísa chama de louca e Mara diz que ela tentou mordê-la quando foi sequestrada e a chama de mimada.
Quando Hassaísa tentou falar alguma coisa, sua boca foi enfaixada novamente, e a Mara manda ela calar a boca que ela vai ser a sobremesa das infectadas dela. No próximo episódio, a gente vê a Marcela assistindo televisão, mas aparentemente ela não está sozinha. Ignorando isso, a Marcela estava vendo alguma reportagem em relação aos infectados e ela acha que é fake news. Até que ela escuta um barulho de lado de fora da sua casa e vai lá averiguar. Mas quando olha, não tem ninguém. Ela até vai para a calçada para procurar, mas não encontra nada. Entretanto, alguém estava esperando por ela. Uma moradora foi encontrada sem vida na frente da sua residência. A causa da morte foi registrada como assassinato. Torajo, Abel e Morajo estavam assistindo a reportagem. O Torajo estava bastante preocupado com a Marcela, enquanto o Morajo disse algo bastante bizarro, dizendo que isso era para ela aprender a acreditar nas notícias da TV. E como o próprio Torajo disse, isso não tem nem um pouco de graça. O Abel se encontra triste, dizendo que muitas pessoas começaram a morrer e ele não está fazendo nada, se culpando. Às 9h03 da manhã, PS reúne todo mundo para dizer o seu plano de organização. O plano era o seguinte: Torajo e Izumi são encarregados de ficar na casa para preparar as refeições e também para cuidar do azedo. Morajo e Abel vão ser encarregados de investigar o caso, tentando descobrir de onde esse fungo veio e quem está por trás disso. PS vai ficar com as investigações, mas dentro de casa, pelo computador e pelas descobertas que Morajo e Abel irão passar para ela. Quando o Jay chegar, ele também irá ajudar. Depois disso, PS manda todo mundo embora, pois a reunião acabou, menos Abel, que ela queria falar com ele. Ela pediu para ele dar um jeito com todo esse sofrimento que todo mundo tá passando logo, pois ele é o ser supremo desse mundo. Ele só diz tá bom e vai embora. 12h15. A cerejinha devorou a Marcela. Mara Maracujá estava tentando conversar com ela, mas ela está infectada, então não vai conseguir responder. Porém, tem alguém bem consciente que vai entender o que ela vai dizer. Com isso, somos cortados para a Hassaísa, que está incrédula, pois a Mara Maracujá cortou seu cabelo. De repente, a porta se abre e lá está a Mara Maracujá. A Hassaísa pergunta o que ela quer agora e a Mara diz que só queria conversar com alguém que a entendesse e não é igual aos infectados que não sabe de nada. Mara então decide colocar uma mesa de jantar na frente dela. Hassaísa, com nojo, pergunta o que ela iria comer. Mara apenas diz que é suco de maçã verde e o seu pratinho de carne, e também o açaí que ela conseguiu graças ao cabelo da Hassaísa. Hassaísa então pergunta para Mara o porquê ela sequestrou um monte de gente aleatória. Mara, debochada, pergunta se o motivo não era óbvio. Todas queriam ficar com o Torajo, então ela sequestrou para todo mundo ficar bem longe dele. Hassaísa a chama de maluca e percebe que disse muito mais que a língua poderia dizer. Bom pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até o final. Agradeço de coração. Mundo dos Fungos é uma EU que eu gosto bastante. Parabéns a Stars. Tô adorando bastante mesmo essa história. E ela também está sendo criada com bastante carinho e dedicação. Então, iremos ver até onde ela vai chegar. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajudaria bastante. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, beijo, tchau.